Gênesis 3, a partir do versículo 6. Espera aí que você salar o céu e eu estou aqui ainda. Misericórdia. Vamos lá. Amém, gente? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Repita comigo assim: esconderam-se entre as árvores do jardim. Amém? Presta atenção numa coisa. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando eu estava fazendo meu devocional para trazer a palavra para vocês essa noite, aí eu fui lá no livro de Gênesis e me deparei com essa palavra, né? Que Adão, por desobediência, pecou contra o Senhor. Por quê? Porque Deus falou: você pode pegar tudo aqui, menos do fruto dessa árvore. Porém, nós conhecemos a história que a serpente enganou Eva, fez com que Eva caísse e desse o fruto a Adão. Correto até aqui? Então, o que acontece? Adão, quando pecou contra o Senhor, é engraçado que a primeira reação dele quando ouviu Deus vindo, porque quando nós mergulhamos na palavra, quando nós vemos a palavra do Senhor, o que acontecia? Deus, todos os dias, ia ter com Adão. Era um encontro diário dele com Adão. Então, ele vinha da glória dele, descia lá no jardim do Éden, para poder conversar com Adão, enfim, né? Não vamos muito a fundo nisso, não. Então, o que Adão fez? Ele já na hora já ficou assim: ó, não, errei, falei contra o meu Deus, pequei contra o Senhor. Então, na hora ele já teve o discernimento que o quê? Estava nu e tentou encobrir a sua nudez diante do Senhor. Nossa, meu Deus do céu, tentou encobrir a sua nudez. E sabe o que o Espírito Santo quis trazer para mim, através desse versículo que a gente conhece tanto, é algo que está, como a Grazi brincou, no primeiro livro da palavra do Senhor, né? O primeiro livro da Bíblia, que o quê? Nós, muitas vezes, quando erramos contra o Senhor, quando a gente falha, o tema da nossa pregação de hoje é confessando as nossas fraquezas. Quando a gente falha com o Senhor, a nossa primeira reação é tentar nos encobrir. A nossa primeira reação é tentar encobrir a nossa nudez, tentar nos esconder da presença do Senhor. E o que acontece com isso? O inimigo usa de artimanhas para fazer com que a gente não confesse, com que a gente se encubra da presença do Senhor, usando a própria santidade do Senhor, que todos nós sabemos que Deus, ele é santo, e é pela misericórdia de Jesus que nós não somos consumidos, certo? Porém, o inimigo usa disso contra a gente. O que ele faz? Ele faz com que a gente pense assim: olha, eu não sou digno mais, o que eu fiz é algo que não tem mais conserto, nossa, o meu pecado é algo que não tem mais jeito, e com isso nós vamos nos distanciando da presença do Senhor. A gente se encobre, a gente cria uma capa protetora, com isso a gente deixa de orar, deixa de se achegar ao Senhor. Por quê? Por vergonha da nossa nudez. Muitas vezes por vergonha da nossa fraqueza. A gente fica, sabe, de fato, eu não sei a vocês, mas é difícil, gente, a gente reconhecer as nossas fraquezas. Sabe, a gente muitas vezes está assim por dentro, morto. Por dentro a gente está castigado, mas é difícil a gente chegar: olha, eu preciso de ajuda. Olha, a minha fraqueza está me corroendo. É difícil nós expormos, até para Deus, o nosso íntimo. Muitas vezes é difícil a gente expor aquilo que nós temos lutado contra. É verdade ou é mentira? É difícil nós expormos, nós falarmos para Deus aquilo que nós temos sentido, aquilo que temos, tanto que o inimigo tem nos acusado diante de Deus e na nossa consciência. Principalmente perante os homens, perante a igreja. Se é difícil diante de Deus, que ele não tem como a gente esconder não, por mais que a gente tenta, né? Principalmente diante das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos da igreja. E o que a palavra nos revela, né? Que por mais que tentássemos, igual eu falei, Deus é onisciente, encobrir diante de Deus os nossos erros dele não tem jeito. E o que eu quero trazer com essa mensagem para vocês nessa noite?
é que nós precisamos confessar os nossos erros. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas. Quando erramos, o próprio Espírito Santo de Deus nos mostra e nos convence que falhamos e que precisamos abrir o nosso coração diante de Deus e confessarmos que pecamos. Mas temos um inimigo articuloso que tenta nos cegar e luta com todas as suas artimanhas para que a gente fique calado e não confesse os nossos erros. Espero que vocês vão entender claramente aquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês, amém? Ele tenta impor para a nossa carne, que é outra que milita contra o nosso espírito, para que a gente não confesse, para que ficamos sempre caladinhos. E muitas vezes nos coloca com a consciência pesada de que Deus não está nem em mais, que aquilo que a gente fez não tem conserto, e usa aquilo contra a gente, trazendo um sentimento de culpa, de frustração, e com isso nós vamos cada vez mais nos distanciando da presença do Senhor. Ele vai nos minando, até que não temos mais força para continuar na nossa caminhada com Jesus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes, pessoas dentro da igreja se escondem através de uma máscara. Converso com as pessoas na igreja, a paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem. A paz do Senhor está tudo bem. Mas no íntimo encobre algo que tem afastado essa pessoa da presença do Senhor. Por mais que ela tente, por mais que ela lute contra aquilo, muitas vezes ela não tem força para confessar. Nem diante de Deus, principalmente diante de alguém que ela confie, de alguém que vai ajudar ela a se erguer novamente. Precisamos confessar as nossas fraquezas. Precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus e diante daquelas pessoas que o Senhor colocou em nossa vida para caminharmos juntos. Pessoas para nos ajudar, para nos acompanhar. Certo que não é para qualquer um que a gente tem que abrir a nossa boca. Eu costumo falar que nem todo mundo sonha com os nossos sonhos. É muito fácil quando a gente está, sabe, numa boa, essas coisas, todo mundo é nosso amigo. Mas a gente vê mesmo nessas horas as pessoas que vão estar jejuando com você, pessoas que vão estar lutando com você nessa sua fraqueza. Então, eu não quero encorajar vocês, eu não sei se vocês têm passado por alguma coisa desse tipo, sabe? Mas assim, a gente tem que expor as nossas coisas, as nossas falhas, para os nossos líderes, para os nossos pastores, por aquelas pessoas que o Senhor tem levantado na nossa caminhada cristã para nos ajudar. Porque tem pessoas que vão nos destruir mais, vão acabar de chutar a gente, para a gente, sabe, torcer contra as nossas vidas. Infelizmente, gente, existe isso dentro da igreja. Existe muito, sabe? Então a gente precisa, primeira coisa, orar a Deus e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda como? Primeira coisa, direciona uma pessoa para me rasgar o meu coração, primeiro diante do Senhor e depois diante dessa pessoa, para que ela me ajude nessa minha fraqueza, para que ela ore comigo no meu momento difícil, para que ela jejue comigo no meu momento difícil. Existe muita gente, muitos jovens que não abrem o seu coração, aí que está o problema. Que vem para a igreja com uma vida bagunçada do passado. Aqui aceita Jesus, é restaurado. Porém, essas pessoas começam a receber investidas das trevas. Essas pessoas começam a sofrer retaliações. Essas pessoas começam a ser persuadidas pelo inimigo. Sabe? Muitos de nós trazemos algo do nosso passado para dentro da igreja. Isso é fato. Aqui nós somos tratados. E aqui é o lugar de sermos tratados de glória em glória. Você, jovem, um dia eu fui como você, eu ainda sou um jovem. Então é muito fácil a gente tentar passar para as pessoas, tentando falar que é fácil, mas não é fácil lutar. A nossa carne milita o tempo inteiro. As vontades da carne, os prazeres que ficaram lá atrás, a nossa mente é bombardeada o tempo inteiro para fazer com que a gente peque. E se a gente não tiver alguém para expor isso, a gente ficar sofrendo sozinho isso, sabe qual que é a tendência disso? Cair. Muita gente, sabe, muita gente, um índice de pessoas, irmãos, que já veio para Cristo, que já esteve onde eu e você está, e por algum motivo, ela foi enfraquecendo na fé, ela foi enfraquecendo, aí sofreu alguma coisa, ela deu uma caidinha ali, essa fraqueza do passado voltou à tona de novo, e ela, deixa para lá, e não confessa não, o confessar é o expor para fora, é você chegar e jogar: olha, preciso de ajuda nessa área da minha vida, seja ela qual for, cada um tem um problema aqui, só o Senhor sabe.
O meu é diferente do de vocês. O da Fernanda é diferente de outra irmã aqui. Cada um de nós temos algo que só Deus sabe. Por mais que a gente tente encobrir, só o Senhor sabe. Então essas pessoas trazem isso para cá e vão sofrendo, e aquela coisa, sabe, a mente sendo bombardeada, o mundo trazendo todos os holofotes, e a pessoa vai tentando sozinha, e vai tentando, e não busca uma ajuda, numa pessoa, num líder, num pastor igual nós aqui da Mocidade. Lidar com jovens é isso. Nós temos que discipular vocês, nós temos que estar preparados para isso, mas também nós sofremos com isso. Muitas das nossas fraquezas o inimigo vem tentando jogar à tona, sabe? Ele age articuladamente, ele não vai naquilo que não vai me atingir, ele vai naquilo que vai me ferir, que vai me fazer pensar, opa, será que isso é bom? E o que acontece? Se você estiver sozinho, meu irmão, se você não buscar uma ajuda numa pessoa capacitada, não buscar primeiro no Senhor, rasgar o seu coração de verdade, é dar lugar totalmente, não é dar um pequeno lugar para o Senhor, é dar totalmente esse lugar. Olha, a chance de você não conseguir é muito grande. A chance de você, por mais que você tente sozinho, por mais que você ache que você consegue, a chance de você não o conseguir, não porque você não queira, mas porque infelizmente é assim. Nós temos acompanhado, igual eu falei, muita gente tenta, muita gente vem, muitas vezes não consegue por vergonha, sabe? Eu não sei, por algum motivo, seja por receio do que as pessoas vão dizer. Como eu falei, não é fácil, não é fácil. Não adianta a gente tentar falar que é fácil, mas não é fácil nós abrirmos, de fato, o nosso coração. Sabe, a gente chegar para o irmão, meu irmão, olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou aqui por fora, eu estou tentando demonstrar que eu estou santo, por fora eu estou tentando mostrar a minha santidade, sabe, irmão? Mas por dentro, olha, eu tenho visto vídeo pornográfico, sabe, quando eu estou lá na minha casa sozinho, na frente da minha televisão passa um filme assim, e eu deixo o canal, depois a minha carne faz voltar, quando eu vi eu já fui, sabe, irmão, eu ainda tenho fornicado, sabe, irmão, eu ainda tenho feito tudo aquilo que eu fazia no passado, mas dentro da igreja eu tenho mostrado, sabe, uma capa de santidade, tenho mostrado, tentado passar para as pessoas aquilo que eu não estou, na verdade. Não é fácil você se revelar, não é fácil você tirar sua máscara e confessar as suas fraquezas, as nossas fraquezas. Por isso, meu irmão, nessa noite eu digo para vocês, pela misericórdia do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus, sabe, que trouxe isso no meu coração em primeiro lugar, nós precisamos mostrar quem nós somos de verdade. Mostrar realmente, sabe, que nós temos sofrido dificuldade de estar na presença do Senhor, realmente ser esse povo separado, sermos, sabe, mesmo os eleitos do Senhor, aqueles que realmente viraram as costas para o mundo, que a gente está aqui, mas a gente não faz parte deste lugar. Nós precisamos de ajuda. Eu e você, nós precisamos confessar as nossas fraquezas, aquilo que ainda tem lutado muito contra o nosso espírito. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Vamos lá. Muita gente está assim, como eu falei, encobrindo sua nudez, sua fraqueza dos seus líderes, e com isso continua com a vida destruída. Perto das pessoas está tudo ótimo, tudo na paz, mas na verdade está com a vida toda bagunçada, com o inimigo, ó, deitando e rolando. Muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente está pau quebrando a nossa vida, a gente não sabe por quê. Sabe por quê? Porque a gente não expõe nem para Deus, a gente não rasga o coração nem para Deus, não busca ajuda nem de Deus muitas vezes. O inimigo é um articulador. Eu falei até aqui daquelas pessoas que ele vai minando até conseguir tirar, afastar essas pessoas dos caminhos de Jesus e saírem da igreja, que é isso que ele quer. Quando a gente vem para Jesus, a gente já vira um alvo dele. Quando a gente era do mundo, vocês já repararam? Eu quero contar uma experiência com vocês aqui. Quando eu era do mundão, quando eu estava nas boates, quando eu estava fazendo tudo aquilo que eu fazia de errado na minha época, gente, eu não me lembro, sabe, de assim, praticamente dar nada errado. Não sei se já tiveram essa experiência. Eu falo assim, eu estava ali, para mim, era tudo favorável, entre aspas. O inimigo me dava corda.
Eu estava na boate, ia acontecer tudo aquilo que eu planejei para acontecer. Aí eu ia passando os dias, acontecia o que acontecia. Muitas vezes até sofri alguma coisa, mas eu estava tão atraído para as coisas do mundo que dava certo. A gente é tipo um fantoche, a gente era como se fosse um fantoche. Sabe, ele já falava assim, aquele ali já é meu, está controlado, está dominado. Então, entenda bem, quando a gente se rende diante do Senhor e aceita Jesus como único Senhor e Salvador, escolhe virar as costas para aquilo, a gente vira um alvo para Ele. Você vira uma referência. Então, se você estiver desprotegido, não tiver ajuda, você vai tomando tiro, você vai tomando. Você vai sendo bombardeado. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Tem vez, como eu falei, ele é um articulador e ele faz assim com as pessoas até saírem da igreja. Pessoas muitas vezes que estão novas na fé ainda. Entendeu? Agora eu quero falar daquelas pessoas, ele age de uma forma tão articulada que tem vezes que ele nem precisa tirar determinadas pessoas de dentro da igreja. Esse é o pior nível. Tem hora que ele é tão ousado, tem hora que ele é tão assim articulador, ele vai tão longe nas artimanhas dele, que ele, peraí, já consegui aqueles ali que estavam mais fraquinhos, que não buscaram ajuda, que não tem muito discernimento agora, que não confessaram as suas fraquezas e com isso vão se afastando. Que por algum momento ficaram envergonhados, não buscaram ajuda, tentaram sozinhos, acharam que era bom ficar sozinhos e se afastaram. Agora eu vou falar, sabe de quem? Daqueles crentes. Muitas vezes nós nos julgamos mais maduros. É esses que ele mais gosta de investir. Naqueles que se acham assim, não, tá tudo tranquilo, sabe? Deus me ajudou tanto e as minhas fraquezas, tudo aquilo que eu trazia do velho homem, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado, isso não me atinge mais, sabe? Eu já sou um crente maduro, tenho anos de caminhada e acabou. Agora pode vir que aqui é peito de aço. Pode vir que agora, né, o buraco é mais embaixo. Aí que a gente se engana. A gente entra na tal da zona de conforto. Muitas vezes ele vem, entra, arrebenta com a vida, e muitas vezes a pessoa nem percebe o que está acontecendo. Vou citar alguns exemplos simples de situações de fraquezas que precisam de tratamento dentro da igreja, eu e você, gente. E muitos de nós nem fazemos e nem percebemos que o inimigo fica rindo da gente o tempo inteiro. Tem vezes que a gente está numa zona tão de conforto. Tem vezes que a gente se acha tão maduro espiritualmente. Ai, meu Deus, eu sou o cara dentro da igreja hoje. Eu sou líder de célula, eu cuido de jovens. Olha, eu vou para o Impacto Vida. E com isso eu vou me colocando na zona de conforto. Aí sabe aquelas ajudas que eu buscava antes? Aquilo que se eu pensasse em fazer errado, eu já chegava no meu pastor, vamos conversar aqui, quase que eu fui. Eu já deixo de fazer. Aquelas coisinhas que eu chegava para o irmão, ô irmão, me ajuda aqui, vamos orar que eu quase que eu fui agora. Eu já não confesso mais. Aí aquelas fraquezas que vem na minha porta batendo, que antes dela chegar assim para bater, eu já abri a boca para falar e pedir ajuda, eu já não faço mais. E com isso, minha fraqueza vai chegando perto. E com isso, muitas vezes eu vou sendo dominado. E com isso, eu vou ficando cego espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando a gente entra nessa zona de conforto, quando a gente se acha demais, quando a gente não começa a buscar ajuda no Senhor, quando a gente perde o temor do Senhor, porque o nível do crente que perde o temor do Senhor, ele começa a fazer as coisas por si só, meu irmão, ele está dentro da igreja, desagradando o coração de Deus. Vocês querem ver um exemplo aqui? Primeiro exemplo, fraqueza do perdão. Olha só, eu vou falar com vocês aqui, gente, em nome de Jesus, coisas simples. Eu não vou longe demais, não. Coisas simples. Aquelas coisas que eu e você, a gente faz, muitas vezes, sem perceber. Sem perceber. Que em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Amém? Amém. Fraqueza do perdão. Aquelas pessoas que quando alguém as fere, ou quando se magoou, por algum motivo dentro da igreja, nós somos carne.
Então, muitas vezes, um irmão vai vir, vai ferir por algum motivo, não vai dar certo, enfim, por aí vai. Logo de boca para fora, pedem ou liberam perdão, mas, na verdade, por dentro, está morrendo, cheio de raiz de amargura, e com isso fazem mal a si mesmas. Não conseguem perdoar na verdade, ou seja, genuinamente, porém falam, aí já errou, já está até mentindo, que perdoou da boca para fora, e não percebem que a falta de perdão é uma fraqueza que precisa ser confessada, tratada para o próprio bem. Eu quero que um de vocês abra e pode ler, viu, que hoje nós vamos todo mundo participar aqui. Lê Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Muitas vezes a gente acha que a gente tem um coração perdoador. Não, Jesus, eu perdoo qualquer um que me ferir. Meu Deus. Marcos 11, a partir do versículo 25. Olha só o sério, olha que coisa séria, quando a gente não libera um perdão genuinamente para o irmão ou para alguém, enfim, que nos fere, né? Amém? Todo mundo achou? Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Vai para o 26. Cadê? Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Entenda bem uma coisa aqui. Quando a gente não libera o perdão para alguém, quando a gente cria essa raiz de amargura, primeiro a gente destrói a nós mesmos. Sem perceber, a gente vai definhando, morrendo. Segundo, nossas orações ao Senhor, a gente acha que está orando, está tendo uma barreira ali. Entenda bem. Quando você não libera o perdão para alguém, é tão sério, por mais que você pode jejuar, pode orar, pode morrer, passando na vigília, o que for. Está tendo um bloqueio, filho. Olha lá, ó. Jesus não passa. E muitos de nós estamos assim dentro da igreja sem perceber, acho que é normal. Acho que é normal não liberar um perdão. Segundo exemplo. Fraqueza com as mentirinhas. Aquelas pessoas que estão há muito tempo na igreja, anos, e ainda não largam as mentirinhas. E ainda estão tão cegas que acham normal que não tem nada a ver. Ela chegou num nível tão grande que ela acha que aquelas mentirinhas dela não tem nada a ver, não. Abre primeiro em Colossenses 3, a partir do versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. Ai, Jesus, misericórdia. Colossenses 3, 9 e 10. Porque, ai Jesus, olha lá, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes dos velho homem com os seus feitos, vai para o 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Espera aí, se nós nos vestimos deixamos o velho homem para trás, e estamos revestidos do novo, por que a gente não larga a mentira? Por que a gente fica mentindo? Mentirinha. Segundo, Provérbios 12, 22. Capítulo 12, versículo 22. Vocês pensam que não, mas a gente é assim mesmo. A gente solta umas mentirinhas. Quem que fala? Eu estou falando mentira aqui? Ah, tá. Achei que eu estava falando mentira aqui. Misericórdia. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Glória a Deus. Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. Amém? Amém ou misericórdia, céu? Glória a Deus. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos.
Apocalipse 22, 15. É o último do segundo exemplo das mentirinhas. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem que é o pai da mentira aqui? Pois é, gente, Satanás. E nós, dentro da igreja, muitas vezes, estamos sendo dominados por ele. A gente chega num nível tão grande, o ego infla tão alto, que a gente muitas vezes está no ministério, e está rompendo, e o pau está quebrando, e a gente fala mentira. Ainda que seja aquela pequenininha. E, poxa, espera aí, tem alguma coisa boa na mentira aqui, de acordo com a palavra de Deus? Acho que não, né? Pode ir para o terceiro exemplo? Fraqueza do orgulho. Aquelas pessoas que se acham sempre certas. Não ouve ninguém, não aceita ajuda, não reconhece a fraqueza e sempre se acha a bola da vez. Ler Provérbios 29, 23. Hoje nós estamos lendo a Bíblia aí, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Olha lá, ó. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Ou seja, não vale de nada. Muitas vezes a gente ficar nessa fraqueza do orgulho, se sentir o maioral, se sentir que é o dono da verdade. Isso é mais uma fraqueza que nós precisamos confessar diante do Senhor. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou está confuso aí? Amém. Quarto exemplo, essa aqui é a mais forte, uma das mais fortes, a fraqueza da língua. Aquelas pessoas que não conseguem controlar a própria língua, vivem falando dos irmãos na igreja, vivem fazendo fofocas e não sabem o dano que isso causa em suas vidas. Às vezes sofrem e não sabem por quê. Sabe por quê? Não controla a própria língua dentro da boca. Ler Tiago 3. Vamos ler o Tiago 3 todo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, presta atenção, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Ela chega a gloriar-se, mesmo sendo pequenininha. Vede, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Para aí rapidinho. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você pode pegar um fósforozinho e chegar-se numa mata cerrada, aberta, gigantesca. Esse pequeno foguinho vai causar uma destruição imensa. Então, muitas vezes nós não temos o discernimento, o que a minha e a sua língua pode fazer. O veneno que isso aqui pode causar na vida de alguma pessoa. Muitas vezes nós estamos aqui e não reconhecemos as nossas fraquezas da nossa língua, do nosso controle da nossa língua. Vamos lá. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita
alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só. Gente, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia de nós. É pela graça, irmãos. Muitas vezes aqueles pequenos comentáriozinhos que a gente acha significante, a gente não sabe que isso é uma fraqueza. Que isso é algo que tem que ser tratado. A gente está sendo destruído porque nós estamos dando lugar. Muitas vezes o pau está quebrando na nossa vida e a gente não sabe o que é. Você começa a fazer uma análise. Peraí. Eu não estou fazendo isso. Estou lendo a Bíblia, estou jejuando. Estou indo nos cultos. Estou participando de célula. Estou fazendo tudo dentro da igreja. Mas não para de falar dos outros nas costas. Não para de fazer fofoquinha. Misericórdia, né? Não vou nem falar amém. Bom. Quinto, fraqueza do julgamento. Mais uma aí. Aquelas pessoas que não conseguem parar de julgar os erros dos outros. Vive apontando os erros das pessoas, o dedinho assim, mas nunca conseguem enxergar os seus próprios erros, suas próprias fraquezas. Abre lá em Tiago 4, versículo 11 e 12. Amém? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei. Vai para o 12. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ou seja, claro assim, quem é eu e você para julgar? Quem é eu e você para apontar o dedo? Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O último, Romanos 2, do 1 ao 3. Romanos 2, versículo 1 ao 3. Amém? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Sabe o que é interessante que o Senhor trouxe no meu coração nesse versículo aí? Principalmente no 2, que muitas vezes aquelas pessoas que julgam o irmão, estão fazendo igual a ele ou pior. E muitas vezes essa fraqueza é tão grande dentro dele, que ele acha que por ele apontar o dedo para o outro, vai diminuir o erro dele. Ele acha que ele apontando, fulano está falando, meu Deus, misericórdia, você viu? Não, fulano está fazendo isso. Está fazendo pior. E acha que apontando vai diminuir o julgamento dele. Meu Deus, né? Deus tem misericórdia. Por sexto exemplo, o último exemplo. Fraqueza da carne. Eu falei no início, eu me antecipei um pouco, mas somos eu e você, que muitas vezes estamos aqui, achamos que está tudo no controle, abaixamos a guarda. Com isso o inimigo está de olho. Ele lança uma setinha na nossa mente, na nossa fraqueza.
seja os prazeres da carne, seja, igual eu falei, uma internet, eu e você estamos vendo, contém videozinhos que a gente acha, não tem nada a ver não, isso todo mundo vê, uma novelinha que às vezes está passando ali, que você vê e está passando uma cena, um filme, que você vê na hora que você se assusta, você já foi todo, meu irmão. E você achou que aquilo ali estava dominado. Muitas vezes você, jovem, que está namorando, ou que está em busca de uma namorada, cuidado. A palavra mesmo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu e você temos que estar atentos, vigilantes. Nunca sair, sabe? Nunca deixar, quer dizer, nunca sair não, nunca deixar entrar nessa zona de conforto. Porque o pior estágio, como eu disse, do cristão, é quando ele faz tudo isso que nós acabamos de ler e não percebe. É quando o nível dele o nível de cegueira dele, o inimigo já deixou ele tão cego que ele está aqui dentro da igreja, lugar de tratamento, e não abre esse bocão dele para confessar aquilo que tem atingido, para confessar a fraqueza. E ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e já pisando, pisando, pisando. E ele não percebe. A cegueira é tão grande que ele faz e não está nem mais. O temor dele já foi muito tempo. Porque, irmãos, eu e você, nós falhamos. A Bíblia nos fala que todos nós pecamos. E carecemos muito, muito, muito da graça e misericórdia de Deus. Muito, muito, muito da glória de Deus. Porém, é um acidente. Vocês concordam comigo? Tem que ser um acidente. O nosso temor tem que ser tão grande de Deus. Não é medo, não é temor pela glória de Deus. Que assim, a nossa dúvida de estar errando tem que doer. Aquela dúvida, Senhor, será que é de Deus eu assistir esse filme? Senhor, será que é de Deus eu estar aqui até agora namorando com minha namorada esse horário? Na dúvida, aquilo tem que te corroer. E você tem que abrir o bocão e falar logo, Senhor, quase que eu fui, me ajuda. Da próxima vez me controla para que eu não caia. Vigia. Você que está de pé, vigia para que não caia. Muitas vezes essas pessoas que se julgam maduras, como eu disse, está no nível tão ferrenho de cegueira, que quando ela ouve uma palavra, quando o irmão vai, por amor, exortar um líder, chega e fala, seu irmão, vigia que está acontecendo isso e aquilo. Ela acha que está julgando ela. Ela não enxerga que é uma ajuda. Vem, filha, sai daí. Sai desse poço aí que você está entrando. Olha, eu estou te falando porque se você der mais um passo, você vai cair. Ela já não enxerga mais como uma ajuda. Ela acha como, ai meu Deus do céu, quem é esse povo para me julgar? Usa até esse versículo que nós acabamos de ler. Ai, está me julgando, que não sei o quê. A pessoa está querendo estender as mãos. Muitas vezes, gente, os líderes dentro da igreja, os pastores dentro da igreja, não sabem o que se passa, na verdade, com a gente. Glória a Deus que nenhum deles são adivinhos. Glória a Deus que isso não é de Deus. Não vai de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas vezes, eles depositam confiança em mim e em você, achando que está tudo bem, que você está rompendo em fé. E por quê? Porque nós, muitas vezes, como líderes, os pastores, têm essa intimidade. Eles esperam que quando tem algo errado, estou precisando conversar. É ou não é, pastor Andréia? Quando um chega para falar, estou precisando conversar. Opa, aí ligou o sinal vermelho. Mas se essa pessoa não fala, se o tempo vai passando, você vai dando liberdade para essa pessoa, porque você acha que está tudo bem. Ela está rompendo, o irmão está uma bênção. O que você vai acreditar? Não, que está tudo bem. Que essa pessoa está firme. Porém, essa pessoa, dentro dela, ela fica assim, não, eu não vou falar porque eu acho que eles vão me julgar demais, sabe? Eu estou achando que meu pastor vai me botar na disciplina. Eu estou achando que meu líder vai me tirar do ministério. Olha, antes nós saímos do nosso ministério do que nós íamos para o inferno. Antes eu e você abrir o nosso coração e falar, olha líder, olha aqui fulano, ciclano, meu irmão, me ajuda aqui porque eu estou indo. Me socorre, o que eu faço? Vamos orar 3 horas da manhã, vamos pagar o preço comigo? Eu tenho certeza que essa pessoa, quando é colocada por Deus na sua vida, ela vai pagar um preço junto com você. E você vai pagar o preço junto com ela, muitas vezes na fraqueza dela também. Vocês estão entendendo aqui? Nós, como cristãos, não podemos perder nunca o temor do Senhor.
Temos que pedir sempre para Deus sondar o nosso coração. Precisamos confessar as nossas fraquezas. Uma pergunta para vocês. Qual tem sido a sua fraqueza? Sabe, eu não sei se o Espírito Santo falou no coração de vocês, assim como falou no meu demais. Qual tem sido a sua fraqueza, meu irmão? Que você tenta encobrir? Qual que é a sua nudez que você tenta esconder? Diante dos irmãos da igreja? Diante daquelas pessoas que têm te acompanhado? Você tem sido sincero com quem está do seu lado? Você tem sido uma pessoa confiável? Reflete um pouquinho, qual tem sido a minha e a sua fraqueza? Será que nós realmente estamos assim, com os nossos rostos, né, transparentes? Ou será que nós estamos escondendo atrás de uma máscara? Porque se eu tivesse aqui com uma máscara, vocês não veriam quem eu sou de verdade. Será que nós temos sido aquilo que nós somos no nosso íntimo? Quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos lá dentro do nosso quarto, sozinho. Olha, eu costumo falar que o nosso caráter revelado não é dentro da igreja, não. O nosso caráter ele não é revelado quando nós estamos aqui, glória a Deus por isso, dando graças ao Senhor, não. O nosso caráter é revelado quando você olha assim para um lado, pro outro, e você está sozinho. Só você e Deus. Aí o seu caráter é revelado. Ali você mostra quem você é. Ali ninguém te conhece, só você e Deus. Só que se você não der lugar nem para o Senhor, você está só. Qual tem sido a sua fraqueza? Precisamos reconhecer, meus irmãos, e clamar por socorro para sermos sarados. O motivo, sabe, de eu estar falando isso tudo aqui, como eu disse, realmente não é fácil a gente chegar e expor aquilo que nos atinge ainda nós aqui, na caminhada com o Senhor. Sabe, mas o motivo não é para nos envergonhar, não. O motivo de eu chegar para uma pessoa e falar, meu irmão, está acontecendo isso, isso e aquilo. Por mais que o inimigo tenta colocar na nossa mente, olha, você vai ser motivo de vergonha. Todo mundo depositava confiança em você, é isso que ele quer. Sabe, que a gente pensa isso. Mas o motivo de fato a gente chegar e abrir nosso coração e nossa boca e confessar as nossas fraquezas, não é motivo de vergonha, é de tratamento. Deus quer isso de nós, que a gente seja tratado. Antes nós confessarmos para Deus e para uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai ser usada pelo Espírito Santo para nos levantar, do que a gente ficar calado e o inimigo vir, bum, nos expor. Expor a minha e a sua nudez diante das pessoas, diante do meu líder e diante dos nossos líderes, diante daquelas pessoas que achavam que a gente estava com tudo tranquilo. É isso que ele quer. Então vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem aquilo que eu trouxe lá no início. Confessando as nossas fraquezas, como ele usa de artimanha para que eu e você a gente fique calado. Porque ele sabe que quando a gente está acontecendo alguma coisa, o pau está quebrando, chega e fala. O que a palavra nos diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres, fala gente, curados. Então ele sabe a arma que isso é na mão do cristão. Quando a gente erra, a gente chega e confessa. Aquilo ali, Deus, nos esvazia. Toda aquela condenação que a gente tinha, todo aquele bombardeio que ele estava fazendo para nos julgar, cai por terra. Então não se esqueça disso. Ele sempre vai tentar fazer com que eu e você se sinta envergonhado. Sinta que não é para falar, que não é para fazer, que não é para abrir a boca, que não é para dizer. Que a gente vai ser vergonha, que a gente vai ser chacota, que os outros vão olhar assim, meu Deus, olha lá o fulano, você viu o que aconteceu? Você prefere dar satisfação para as pessoas ou para Deus? Você prefere tentar ser aquilo que você não é? Ou ser transparente e ir para a glória com o Senhor? Precisamos gritar para o socorro. Você quer ver um exemplo? Olha a ovelha. A ovelha, se você olhar para ela, não tem mecanismo de defesa nenhum. Ela não tem chifre, não tem nada. Então, quando ela vê que o pau está quebrando, que está vindo lobo, que ela está afastada assim do resto do rebanho, longe do pastor, sabe o que ela faz? Bé! Ela grita. Ela grita, porque o que vai acontecer? O pastor vai ouvir e vai tirar ela de lá da zona de perigo. Então nós não enxergamos que tem vezes que a gente está, oh meu Deus do céu, a gente está indo já para o buraco, em vez de a gente, meu Deus, socorro, sabe o que a gente faz?
Cala a boca. A gente cala a boca. E quando a gente vê, já é tarde demais. Quando a gente vê, a gente não tem mais força. Sabe por quê? Porque a gente já foi minado. A nossa energia já se esgotou. A gente tentou sozinho. A gente achou que conseguia. E não consegue. Não teve jeito. Como eu disse, nós precisamos gritar para Deus e para os nossos líderes e confessar que está difícil, que precisamos de ajuda. Gente, não é vergonha falar, olha, está difícil, meu irmão. Está difícil eu ficar sem pecar. Está difícil eu controlar minha carne, esses membros do meu corpo. Está difícil. Mas nós precisamos confessar as nossas fraquezas. É quando reconhecemos que somos fracos, que Deus nos faz forte. É aí que Ele nos socorre. Vocês entenderam? Precisamos confessar as nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos que não somos nada, que precisamos de ajuda, é aí que Jesus nos faz forte. Quando a gente sai do pedestal, quando a gente sai daquele ego inflado, que a gente acha que está com tudo no controle, ali Deus não está com a gente, irmãos. A gente está sozinho. Eu mesmo e eu mesmo. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda. Senhor, eu estou sendo fraco nisso. Senhor, eu reconheço que eu preciso de parar com isso. Senhor, eu reconheço que minha língua não está tendo controle mais. Senhor, eu reconheço que o meu orgulho, o meu ego está muito inchado, está muito inflado. Eu não escuto as pessoas. Eu sou dodói quando alguém vem falar comigo, Senhor, sabe? Eu não aceito. Eu não aceito meu líder, eu não aceito ninguém vir falar nada comigo, porque eu sozinho já está suficiente. Senhor, eu reconheço que os prazeres da minha carne têm batido na minha porta e eu tenho caído. Eu reconheço, Senhor, que eu não consigo olhar, não consigo controlar os meus olhos mais. Quando passa alguma mulher, alguma coisa na rua, eu me deixo levar. Senhor, eu reconheço que minha mente, tem hora que elas vai assim longe, somente nas coisas que não agradam o seu coração. Meu irmão, reflita nisso. Reconheça a sua fraqueza diante do Senhor. Diante do Senhor em primeiro lugar. Porque muitas vezes não adianta a gente chegar a tudo aquilo que eu falei e abrir o seu coração para uma pessoa que você confia e diante de Deus você se calar. Olha, abra o seu coração diante do Senhor. Sabe, que o Espírito Santo venha falar no seu coração assim como tem falado no meu. De sempre, por temor, ainda que seja na dúvida, se você está com alguma dúvida que você tem errado, seja o que for que você estiver fazendo, abra o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração, reconheça que você tem sido fraco, que você perdeu o controle da situação, ou que você está quase perdendo o controle, que a sua fraqueza está quase te dominando, quase te tirando dos caminhos do Senhor, quase te afastando da presença do Senhor, que é o que importa. Não adianta a gente estar aqui, gente. Não adianta a gente estar aqui se a gente não abrir o coração para o Senhor e realmente ser tratado. Aqui é o lugar disso. A igreja é lugar de tratamento. Deus não quer, meu irmão, eu e você mancando, não. Jesus ama a gente demais. Olha que amor foi esse. Toda vez a gente fala do amor de Jesus. Que Deus enviou seu Filho amado por você. Você acha que se Deus enviou Jesus Cristo para nos sarar, você acha que Deus quer ver a gente mancando? Mancando eu falo espiritualmente. O que adianta a gente estar aqui? Só que a gente tem essa fraqueza que está dominando. E a gente vai para a obra mancando. A gente vai para a obra fraco. A gente vai seguir o caminho da cruz fraco. Meu irmão, Deus não quer isso. Confessa.
Confesse a sua fraqueza, meu irmão. Vamos ler o último versículo dessa noite. 1 João 1, os dois últimos versículos. 1 João 1, versículo 9. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Põe lá no telão para todo mundo seguir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quem pode dar uma glória para o Senhor aí? Isso. Segundo, o último para encerrar, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vai para o 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora eu quero que vocês dão glória a Deus bem alto aí para o Senhor. Amém? Aleluia. Olha, irmão, o versículo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a melhor arma que nós temos de meditação. Tudo aquilo que eu disse a vocês, se a gente abrir o nosso coração, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Amém?